E o que seria o alfa? O tipo de erro ele está muito associado ao alfa. O alfa é um valor que a gente diz que seria como se fosse um limiar, no qual abaixo desse valor ou igual a esse valor, nós rejeitamos a hipótese nula. Por exemplo, se o meu valor de P ele der como aqui 0,001 e esse é o limiar que nós colocamos que é o alfa de 0,05, eu digo que a minha estatística calculada, que pode ser o t, pode ser a diferença, ela foi pouco encontrada na hipótese nula. Logo, eu rejeito a hipótese nula e eu fico com minha hipótese alternativa, já que o valor de P foi menor do que esse valor, esse limiar. E só a nível de curiosidade, o valor de P ele veio de Fischer. Fischer ele foi um grande estatístico e perguntaram a ele qual seria o limiar para nós rejeitarmos valores da hipótese nula. E aí ele simplesmente sugeriu 0,05 e esse valor pegou e ficou. E é claro que esse valor não é estático, embora a gente veja na literatura as pessoas sempre utilizando ele assim, mas você pode colocar um limiar, por exemplo, um alfa, ou limiar de rejeitar a hipótese nula de 0,1, de 10%. Aqui seria de 5%. Mas você pode aumentar para 10%, ou você pode ser mais rigoroso, diminuindo para 1%. E aí que entra essa questão. Se você mexer nesse limiar, você pode estar aumentando as taxas de erro. Se eu coloco, por exemplo, 0,1, tecnicamente eu estou afrouxando mais a minha hipótese, existe mais chance de, às vezes, eu cometer um erro. Eu aumentei o limiar e não havia efeito na realidade, eu estou dizendo que tem efeito porque eu aumentei esse limiar. Então eu estou aumentando um tipo de erro, que é aceitar essa hipótese alternativa minha, quando eu não deveria aceitar. Então isso seria problemático. Então quando você mexe isso, você está mexendo na taxa de erro. E isso não é um valor estático, é um valor que Fischer deu, que pegou, mas que você pode modular esse valor de formas diferentes. Mas é importante que isso seja antes de você fazer o seu estudo científico ou estudo na área de dados. E aqui entra nesse ponto. Se eu digo, por exemplo, que não existe diferença quando ela não existe, eu estou acertando. Quando eu digo, por exemplo, que eu tenho um valor de P de 0,15 e isso indica que não há efeito, e na realidade não há efeito e não há diferença, eu estou agindo corretamente. Agora, se eu digo que há uma diferença entre homens e mulheres na altura e há diferença na realidade mesmo, eu estou acertando. Isso aqui é comparando o valor do teste com a realidade. Agora, digamos que eu diga que existe diferença entre homens e mulheres quando na realidade não existe. Isso aqui é o chamado de erro do tipo 1, que é quando você diz que há um efeito, ou seja, existe diferença entre homens e mulheres e na realidade essa diferença não existe. Então esse é o erro do tipo 1. E o erro do tipo 2 seria quando você diz que eu devo aceitar a hipótese nula, não existe diferença entre homens e mulheres, e na verdade existe. Ou seja, eu estou comunicando um resultado que ela é falso. Eu estou dizendo, olha, não existe diferença entre homens e mulheres, mas na verdade existe diferença sim. E aqui é quando eu estou dizendo, olha, gente, existe diferença entre homens e mulheres, mas na verdade não existe. E isso seria um problema. E isso é importante você saber que esse alfa pode ser mudado, porque você pode querer evitar mais o erro do tipo 2 do que o erro do tipo 1. Você pode querer ser mais rigoroso, por exemplo, em um teste de farmácia específico. Para eu aceitar a hipótese de que eu quero ter um grau de confiança maior, por exemplo, de que a vacina tem realmente efeito em um grupo comparado ao placebo, eu posso, por exemplo, colocar aqui o nível de significância de 0,001. É um valor muito pequeno, mas eu não quero, por exemplo, nesse caso, dizer que existe um efeito quando ele não existe. Eu não quero dizer que a vacina funciona quando ela não funciona. Esse erro seria péssimo para as pessoas. Então é melhor as pessoas ficarem do mesmo jeito que elas estão sem vacina do que eu dizer que a vacina funciona quando ela não funciona. Então você pode talvez aqui colocar um alfa mais rigoroso e diminuir para 0,01. E aí você pode manipular esse alfa para maior ou para menor, dependendo da condição específica do seu estudo. E aí o valor de P entra nisso, que é o quê? Essa diferença que eu encontrei entre homens e mulheres, será que ela existe frequentemente na hipótese nula? Se ela for rara na hipótese nula, eu aceito minha hipótese. Então o valor de P quer dizer basicamente a probabilidade de eu encontrar essa estatística ou mais extrema a partir dos meus dados na hipótese nula. Então se eu encontro, por exemplo, apenas uma vez em 1 milhão de vezes, a probabilidade de encontrar
a minha diferença entre homens e mulheres é muito rara de ser encontrada na hipótese nula. A maneira mediana de falar isso seria a probabilidade de encontrar estatística calculada ao mais extrema a partir dos meus dados ao acaso, que seria essa questão de jogar as bolinhas. E a maneira mais fácil seria dizer que a probabilidade de encontrar o padrão visualizado nos meus dados ao acaso. Em vez de falar de estatística, a estatística ela representa um padrão visual da sua hipótese, em que você coletou e que você observou aquilo graficamente. Então, quando você faz isso, o que a estatística quer dizer, a diferença entre as médias quer dizer, é que basicamente aquele padrão é um padrão de diferença. Então, você pode dizer que aquele padrão que você visualmente observou, ele não é encontrado ao acaso. E aí, isso se resume a uma questão apenas. Se os meus dados mostram a diferença estatisticamente significante e ele representa confiavelmente a natureza, não veio do acaso, logo minha hipótese foi corroborada e não falseada. Desta forma, achei uma resposta confiável para a minha pergunta. Isso pode resolver o problema que eu vim resolver, parcialmente ou totalmente. E aí significa que eu me aproximei da realidade e aumentei minha compreensão da natureza. E isso eu estou dando um grau de evidência e confiabilidade maior. E a diferença é visual, embora a estatística fale da diferença entre grupos também. Também o defeito a gente pode observar através da estatística que vai ser calculada para além do valor de P. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Data Science e se conecta comigo no LinkedIn. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.